Nós vemos aqui na palavra do Senhor que existem muitas situações adversas quando Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Nós vemos e podemos perceber que no mundo a qual nós vivemos, toda hora somos bombardeados pelo inferno. Não é atacado, é bombardeado mesmo. Não é que ele vem e ataca, não, ele vem sempre para destruir. Você liga a televisão, o cenário atual, a voz que a gente ouve é uma voz de desgraça, é uma voz de morte, é uma voz de crise, é uma voz onde você só vê caos, só vê dificuldade, só vê problema. Você olha para aquilo e daqui a pouco você já está sentindo os sintomas que falaram, e aí você faz o exame, graças a Deus, deu negativo. Mas todos os sintomas eram iguais, sim ou não, igreja? Porque nós... Deixa eu te explicar algo. E hoje, se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu daria o seguinte tema: qual a voz que você tem ouvido? Porque a voz do mundo é essa que eu acabei de dizer: é caos, é luta, é adversidade, é problema, é crise, é X vai piorar, é X não vai dar certo, é X, nossa, com você vai ser pior, olha, deu ruim, agora se prepara que vai ser pior. Essa é a voz do mundo. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. E existe a voz de Deus para nós. E a voz de Deus é totalmente contrária à voz do mundo. A voz de Deus é: eu seguro nas suas mãos, eu te coloco de pé, eu preparo os seus braços, eu adestro os seus braços para a batalha. Mas bispo, a situação está difícil, a situação está contrária. Só que Deus está dizendo para você: eu estou contigo, eu não te abandonei, eu não te deixei, eu não te deixarei. Independente do que o mundo diga, Deus está dizendo: eu te escolhi e eu te capacito. Nós vimos aqui que eu já te dei duas vozes, só que tem uma terceira voz, que ela vai te guiar. É a voz de Deus que te guia? Depende. Ou é a voz do mundo? Depende. Porque a primeira voz é a voz do mundo, a segunda voz vem a de Deus, e a terceira a sua. Só que deixa eu te explicar uma coisa: a sua, ela vai ser guiada ou por Deus ou pelo mundo. Depende de quem você estiver mais perto, depende de quem você está dando mais ouvido, depende de quem você para ouvir e dar atenção. Você já reparou que quando muitas vezes uma mãe vai falar com o filho, o que ela exige que o filho faça? Pare o que está fazendo e... Se você vai conversar com seu filho está lá jogando, você continua falando? Como uma boa mãe calma, pacífica, cheia do Espírito, você chega para o filho e fala: coisinha linda de Jeová, para o jogo e olha para a mamãe. É isso, não é, igreja? Psh, testemunho fica para depois. Vamos viver pela fé. É sim, em nome de Jesus. Ela não chega gritando e tomando dessa mão, não. Ela faz isso, ela olha para você e conversa. Amém, igreja? A pessoa, ela quer atenção. Você vai ser guiado por aquilo que você dá atenção. Se você der atenção aos problemas, às adversidades, ao dia mau, sua mente, suas atitudes serão guiadas pelos problemas, pelas adversidades e pelo dia. Mas se você der ouvido à voz de Deus, que é uma voz que, independente da situação que você viva, Ele diz: eu estou com você, eu estou com você, eu não te abandonei, eu não te deixei. Se eu não te deixei lá atrás, não vai ser agora que eu vou te deixar. Se eu não te deixei na primeira onda, não vai ser na segunda, não vai ser numa terceira, não vai ser numa quarta, não importa a onda que venha. Se eu não te deixei, eu continuo sendo Deus.
Só que para você ouvir essa voz, você tem que estar conectado com Deus. Porque é engraçado. Quantos aqui já ouviram Deus falar com você? Seja através da palavra, seja através do louvor. O que é Deus falar com você? Você sai, por exemplo, você veio no culto e você sai com aquela palavra gravada no teu coração. Você fala, nossa, Deus falou comigo hoje. É você chegar aqui muitas vezes e sair com a resposta daquilo que você estava orando a semana. Você fala, nossa, Deus me respondeu, Deus falou, eu creio. Isso é Deus falar com você. Só que você entende que Deus fala e todos os dias o diabo, ele grita, ele nos bombardeia. E preste atenção, quando ele nos bombardeia é para nos deixar surdos, para que não possamos, não venhamos conseguir, ainda que desejamos, não venhamos conseguir ouvir a voz de Deus. Mas nesta manhã eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Não importa o que o diabo tenha lançado, não importa a bomba que Satanás tenha lançado, não importa a granada espiritual que o diabo lançou sobre você, eu paraliso toda surdez espiritual em nome de Jesus. E eu profetizo que a partir de hoje você ouvirá a voz do Senhor Jesus. A nossa voz, ela é que nos guia, porque nós temos livre ar. Não é Deus que te guia, é se você ouve a Ele, está disposto a obedecer a Ele, aí você diz, Deus me guiou. Mas lá no fundo você escolheu ser guiado por Deus, independente da situação. E nós vemos aqui que essas três vozes estão constantemente comigo, com você, e estavam com José. Só que José, entenda uma coisa, José foi um homem que a sua adolescência, a sua infância, ele teve muitas regalias. Ele era o queridinho do papai. Porque primeiro, José era o 11º filho de Jacó. José era qual filho, igreja? 11º. Jacó teve 12. José era o 11º. José foi o filho da tua velhice. E José foi o filho de Rebeca, a mulher a qual Jacó trabalhou 14 anos. Então era o amor, foi o primeiro filho de Rebeca. Rebeca teve apenas 2 filhos, José e Benjamim. E o José foi o primeiro filho, foi o amor. Era o filho da mulher que ele amava, era o filho da mulher que ele desejava. E nós vemos que os seus irmãos perceberam isso. E quando eles perceberam isso, eles começaram, que isso, deixa eu te explicar uma coisa. Quem aqui é pai e a mãe? Dá glória a Deus. Deixa eu ir para uma outra linha, mas para que você consiga entender. Toda vez quando o seu filho começa a te dar problema, ao invés de você criticar, brigar, xingar, bater, dê atenção ao teu filho. Porque muitas vezes a criança, o adolescente e até mesmo o adulto, que todo adulto tem uma criança interior, ele faz algo errado para que a presença dele seja notada. Os filhos de Jacó começaram a agir de forma errada para chamar a atenção do pai, para que o pai notasse a eles, porque eles percebiam a diferença que tinha do tratamento entre os 10 e José. Os 10 eram tratados de uma forma e José era tratado com privilégio. Quando o seu filho começar a te dar problema, pai e mãe, eu não sei nem porque eu estou falando isso, alguém está precisando aqui. Quando o seu filho começar a te dar problema, ao invés de você chegar com 30 pedras, falar, fica aqui que eu vou tacar pedra, você é um ingrato, você não valoriza o que eu faço, você não presta, você não vai ser ninguém. Ao invés de você trazer palavras de maldição sobre o seu filho, ora antes. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Você ora antes e chama ele e começa a profetizar coisas boas. E começa a dizer, filho, você está fazendo isso, isso, isso. Só que não era isso que eu esperava de você. Eu esperava que você ia ser um homem assim, uma mulher assim, uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada. Quem está entendendo? Porque isso é do ser humano, muitas vezes agir de forma errada para que as pessoas
Notem. Não tem um ditado aí que fala assim, bem ou mal, mais? Bem ou mal, mais? Bem ou mal, mais? Falem de mim. Isso mostra o quanto o ser humano tem a necessidade de se sentir notado. E tem algo que, deixa eu te falar, talvez você está aqui nessa manhã e você está nessa fase revolta espiritualmente. Talvez você é aquele adulto, só que você está no momento de revolta porque você acha que Deus te esqueceu, porque você acha que Deus não te ama, porque você acha que Deus não se importa com você, porque você acha que os problemas são muito maiores do que você. Só que deixa eu te dizer uma coisa, se você está aqui nesta manhã, é porque Deus te ama, Deus cuida de você, Ele nunca te esqueceu. Eis que Ele tem o seu nome gravado na palma das mãos dEle. E nós vemos que José, ele também tinha umas atitudes que não facilitavam o convívio em família. Os irmãos já tinham ciúmes, os irmãos já tinham raiva, e José ainda era o X9 da família. José era o dedo duro. Ao invés de José chegar e orar pelos seus irmãos, tenta identificar, desliga para mim, por favor. Vê se é isso. Deus abençoe, amor. Ao invés de José chegar e orar pelos seus irmãos, José chegava para o pai e caguetava tudo. Tudo que os irmãos faziam de errado, José chegava. Sabe aquele filho? Sempre tem aquele filho que acaba se tornando o queridinho do pai e da mãe porque é o fofoqueiro, é verdade ou não é? Vocês estão rindo porque sabem. Se bobear, você foi um desses. Fala, Jesus, segura isso foi há muitos anos atrás. Não precisa trazer agora não, Jesus. Mãe, eu era dessas, tá? Eu era X9, eu era José. Mãe, eu vi a Tati em tal lugar fazendo isso. Quando minha mãe chegava, Tatiana, onde você estava? Estava em lugar nenhum. Mas eu fiquei sabendo que você estava em tal lugar. Não estava não. Eu fazia assim. Estava assim. Porque irmão é assim. Aprenda isso, querido. Se você tem irmão, até você crescer e ele também atingir a maturidade, é um disputando com o outro a atenção dos pais. É um querendo mostrar mais para o pai que ama mais, mostrar mais para a mãe que ama mais. José, ele não facilitava, e essa atitude dele fazia com que o convívio familiar se tornasse muito pior. Sabe o que me chamou a atenção e eu quero trazer aqui para vocês? É que muitas vezes colocamos a culpa no diabo. Porque o diabo entrou lá na casa da minha mãe e deixou a minha mãe contra mim. Não foi a resposta grossa que você deu para ela, não, né? Não foi você virar para ela e falar, mãe, você não fez mais que obrigação, é sua obrigação mesmo me criar, você que pariu, você que me trouxe ao mundo, então a obrigação é tua ter que cuidar de mim. E aí depois fala que foi o diabo. Querido, nem tudo é o diabo. Diga assim comigo, nem tudo é o diabo. Porém, ele usa tudo para me afrontar. Nem sempre vai ser o diabo que vai fazer com que o seu chefe pegue raiva de você. Aí você cata a folha de ponto do Filho do Altíssimo. Tem limite de tolerância de 10 minutos. O Filho do Deus vivo chega todo dia nos 10 minutos. E ainda sai 10 minutos mais cedo. E aí depois, na hora do almoço, ainda fica fazendo uma panelinha falando mal do chefe. Que não tem aumento, que não é valorizado, que está numa empresa que ninguém liga para ele, que está numa situação. Aí o chefe passa e ouve. E aí de repente o chefe muda. Aí a pessoa fala que foi quem? Quem a pessoa fala que foi? O diabo entrou no meu chefe. Não, Vaso, o diabo usou a tua boca para falar mal do teu chefe. Só fez seu chefe passar e ouvir. Quem está entendendo isso? Nós precisamos aprender a assumir as responsabilidades das nossas atitudes, querido. Porque se tem algo que Deus não trabalha, é com covarde. Volta lá, não precisa abrir não, mas volta lá em Gênesis 3.
Quando teve a queda do homem, como é que foi na queda do homem? Adão, porque comeste a mulher que tu me destes. Mulher, porque comeste a serpente que está aqui no jardim. Mas todo mundo pagou o preço do pecado. Algo que eu e você precisamos aprender é que nem sempre a nossa vida vai ser dificultosa por causa do diabo. O diabo, ele não pode, pela misericórdia do Altíssimo, o diabo, ele não pode tocar em você. O diabo não pode tocar na tua família. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Só que o que acontece é que nós abrimos a porta e deixamos ele entrar. E depois falamos, a culpa é do diabo. Mas quem abriu a porta foi você. Quem falou mal do emprego que Deus preparou foi você. Quem está ali planejando, armando para dar o bote no outro, é você que está dentro da igreja, que se diz filho de Deus, e ao invés de orar pelos que te perseguem, começa a perseguir junto. E aí o diabo entra, querido. Mas não que ele tenha poder sobre a tua vida, porque você é filho e filha do Todo-Poderoso. Nós vemos que José, ele tinha uma vida muito dificultosa pela imaturidade dele. José falava mais do que devia. Sim ou não? Só por ele ser X9 e cagueta já prova que ele falava mais do que devia. Quantas vezes você tem falado mais do que você deve? Quantas vezes você acha, não, Deus está comigo, Deus é da minha vida, eu sou de Jeová, então eu vou sair falando tudo que eu acho, tudo que eu penso, e ainda usa a seguinte frase: gostou? Come mais. Não gostou? Come menos. Eu falei, está falado, quero ver quem vai mudar. Você não é assim não, na igreja? Mas conhece alguém assim? Também não, vamos orar. Você está falando mal da pessoa, também não. Não conheço não, bispo. A pessoa acha que porque ela é de Deus, porque ela é abençoada, ela pode sair falando e bombardeando todo mundo. Entende que toda vez que você lança uma palavra sobre a vida de uma pessoa, ou sobre a situação a qual você vive, você terá que dar conta? Quem se lembra que em Mateus diz que nós seremos julgados ou absolvidos pelas nossas palavras? O que eu falo da Érica está refletindo quem eu sou. E eu vou ter que justificar o fato de eu falar dela. No juízo final eu vou ter que dar conta. Aprenda uma coisa. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser tardio ao falar. Já que vocês estão tão fraquinhos assim, abre em Tiago. Vai comigo lá em Tiago. Vai para Apocalipse e volta para Tiago. Tiago 1:19. Já que vocês estão fraquinhos aí nesse falar de vocês, vai para Apocalipse e volta algumas páginas, é mais fácil. Quem achou, diga amém. Quem não achou, levanta a mão com o obreiro e vai até você. Levanta a mão com o obreiro e vai até você. Vai para Tiago e volta algumas páginas. Você vai voltar na Epístola de João, chega em Tiago. Diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo o homem, quando diz aqui, olha aqui para mim, quando diz o homem, está dizendo gênero humano, amém, igreja? Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para e tardio para si. Agora vai comigo aqui em Gênesis 37. Gênesis 37:2. E estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas dos seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Vê essa parte aqui para mim. E trazia uma má fama deles a seu. Você acha que José, nesse momento da vida dele, estava vivendo Tiago 1,19?
Esteja prontos a ouvir e tardio ao... José fofocava tudo. Isso trouxe problema no convívio de José. Aprenda. E algo que eu tenho pedido muito a Deus, algo que eu tenho orado e tenho pedido muito a Deus, é falar quando Deus quer que você fale. Toda vez quando eu vou falar com alguém, antes de eu falar com a pessoa, eu falo: Senhor, é para falar isso? Eu falei: Senhor, eu só quero falar se o Senhor falar. Porque quando você fala aquilo que Deus quer que você fala, a responsabilidade e o resultado é todo do Senhor Jesus. Nós vemos que José, ele falava mais do que devia. Isso trouxe, amados, uma revolta no seio da família. Os irmãos, nós acabamos de ler, os irmãos conseguiram falar com ele de forma pacífica e educada? Não, ninguém falava mais normal com José. Só que nós vemos que ainda não bastando isso, José tem um sonho, 2 sonhos. E ele sonha que o feixe de trigo se levantavam e todos se prostravam diante deles. Os irmãos, quando ele conta, olha aqui, quando José conta os sonhos dos irmãos dele, ninguém estava preparado. Nem sempre Deus vai te mostrar um sonho que você já está preparado. Muitas vezes Deus está te mostrando um sonho que é para que você saiba o que Ele vai fazer. Só que você vai passar pela bigorna, você vai passar pelo lugar de ser moldado, você vai passar pela casa do oleiro para ser transformado por Ele, para depois Ele te exaltar. Só que ninguém estava preparado para ouvir o que José disse. E nem José estava preparado ao ponto que ele falou. Eu e você precisamos aprender a guardar as promessas de Deus no nosso coração. Eu só falo da promessa de Deus quando Deus já realizou na minha vida. Amém, igreja? Ele poderia até dizer apenas ao pai dele, mas não. Quando estava todo mundo sentado, José falou: olha, eu tive um sonho, onde a gente colhia vários feixes de trigo. O meu fecho se levantava e de vocês se curvavam. Os irmãos de José, que já gostavam muito de José, ficaram revoltados e falou: nós vamos nos curvar diante de você. Só que tem um detalhe: José, até o presente momento, era o mais novo. José era o 11º filho. E naquela época, os filhos não recebiam herança por igual. O mais velho sempre recebia o dobro. Amém, igreja? Então, teoricamente, era para todos se curvar diante de Rubens, não diante de José. Todos se revoltam, falando: não vamos nos curvar diante de você. José se cala. Pelo menos um pouquinho dessa vez, né? Só que um outro dia, José tem outro sonho. E ele diz: nossa, eu sonhei que tinha estrelas nos céus, e a minha estrela brilhava, e o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante da minha. O pai dele o repreendeu e diz assim: José, você está querendo dizer que eu e sua mãe nos curvaremos diante de você? Deus estava mostrando o futuro, como seria para José daqui 13 anos. Deus não estava mostrando hoje, Deus não estava mostrando amanhã. Ei, querido, tem coisa que você não entende porque não é para agora. Tem coisa que você não compreende porque não é o momento. Porém, Deus te mostrou para que você se prepare e saiba que Ele estará com você. E como José era o que caguetava todo mundo, seus irmãos foram trabalhar. Seu pai chama ele e fala: José, vem cá, vai atrás dos seus irmãos e vê onde eles estão e me traga a notícia deles. Só que seu pai havia dado uma túnica diferenciada, havia mandado fazer uma túnica diferenciada. Quando José está chegando, José não vê os seus irmãos, mas os seus irmãos já veem José. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não vê o problema. Talvez você não vê a adversidade. Talvez você não está conseguindo discernir qual é a voz do mundo, qual é a tua voz. Talvez você não está conseguindo discernir o que o mundo está dizendo para você. Só que deixa eu te falar uma coisa: o Senhor ainda assim está com você.
O Senhor ainda assim está com a tua casa. O Senhor ainda assim está com a tua família. Não importa a adversidade que você passe, não importa o problema que você passe, não importa a luta que você passe, grava, escreve dentro do teu coração: o Senhor está comigo. E nós vemos que quando José chega de longe, os seus irmãos dizendo assim: olha lá vem o sonhador maior, lá vem aquele que sonha. E os seus irmãos decidiram que iam fazer, sabe o que com José? Matar. Por isso que eu estou te dizendo, e o Espírito Santo confirma: cuidado para quem você conta o teu sonho. Que o teu sonho pode ser muito grande para aquela situação, para aquele momento, mas o fato dele ser grande não quer dizer que Deus não vai fazer. O fato de ser grande não quer dizer que vai acontecer. Mas se você conta para as pessoas erradas, as pessoas vão tentar matar o seu sonho. Ali quando eles viram José, eles falaram: é agora a oportunidade de matar. Eles estavam longe, estavam distantes. Rubens disse: não vamos fazer isso não. Rubens era o mais velho, Rubens sabia a responsabilidade que tinha. Rubens chega e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele numa cisterna, que é um poço sem água. Vamos deixar ele ali na cisterna e depois veremos o que faremos com ele. Só que a intenção de Rubens era que quando seus irmãos não percebessem, eles tirassem José. Só que eles decidiram: então tá bom, então para que o sangue dele não venha sobre nós, vamos deixar ele na cisterna. Só que quando jogaram nessa cisterna, Rubens teve que sair. E uma caravana ismaelita, da descendência de Ismael, uma caravana ismaelita passou, e os irmãos venderam José. Vamos colocar aí o prazo. Vamos ser bons. Vamos colocar um prazo de 6 meses. A Bíblia não relata, então eu estou chutando. Amém, igreja? José teve esses 2 sonhos em 6 meses. Em 6 meses ele sonhou que o sol e a lua e as estrelas fariam o que diante dele? Que os feixes de trigo iriam fazer o quê? Mas agora ele é escravo. O queridinho do papai, o filho da velhice do papai, agora era escravo. Era escravo. Sabe o que eu aprendo e quero te ensinar aqui? A situação que você está hoje, a situação que você está hoje não define onde Deus vai te colocar. Talvez você está aqui olhando para essa situação e falando: Deus, olha a situação que eu estou. Deus, olha o problema que eu tenho. Deus, olha as feridas que eu tenho. Deus, olha a dor que eu tenho. Deus, olha o desemprego que eu tenho. Essa situação não define onde Deus vai te colocar, porque isso não define quem é você em Cristo Jesus. Quando José chega no Egito, ele vai parar justo para ser comprado por quem? Potifar. Talvez pudéssemos olhar e falar: poxa, o capitão da guarda do exército de Faraó. Então a coisa melhorou já um pouquinho, sim ou não? E quando ele chega na casa de Potifar, algo que me chama a atenção e eu quero que você vá comigo em Gênesis 39, 2. Gênesis 39, 2. Quem achou, diga amém. E diz assim: e o Senhor... Eu quero que vocês leiam comigo no 3. 1, 2, 3. E foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, aqui está dizendo que Potifar,
que o Senhor estava com ele. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa, daqui a pouco a gente volta. Às vezes as pessoas não vão ver Deus na tua vida. Às vezes você vai contar o teu sonho e todo mundo vai falar: ah, sonho de barriga cheia. Olá, tá sonhando demais. Olá, tá desejando coisas grandes demais. Talvez vão virar para você e vão falar: cuidado, viu? Quanto maior o degrau, maior a queda. Cuidado, você pode crescer, mas pode ter que voltar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus está com você, você não vai regredir não, meu querido. Para de dar ouvido à voz do mundo que diz que você tem que tomar cuidado, que para você vai ser difícil, que olha, essa pandemia tá aí, está destruindo muita coisa. Olha, não é todo mundo que está conquistando. Olha, não é todo mundo que está chegando. Não importa o que está acontecendo com o mundo, eu decido ouvir a voz do Senhor Jesus. Potifar viu o que nenhum dos irmãos viu. Leia aqui comigo no versículo 3. Vendo, pois, o seu Senhor que o... Vendo, pois, o seu Senhor que o... E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Talvez você olhe para a situação e fale: Deus, mas aqui é pouco. Deus, mas aqui é pequeno. Deus, mas aqui eu não tenho espaço para crescer. Deus, aqui eu não tenho amplitude. Deus, eu vou ter que continuar nisso. Ei, aonde você estiver, Deus pode te fazer prosperar. José, ele estava no Egito como escravo, e mesmo como escravo, Deus abençoava Potifar por causa de José. Eu não sei onde você está, eu não sei qual a situação da sua vida, eu não sei qual é o seu problema, mas de uma coisa eu sei, que por tua causa, Deus abre porta onde não existe. Por tua causa, Ele faz a empresa prosperar. Por tua causa, Ele abre rios no deserto. Por tua causa, Ele faz descer pão do céu, para que vejam que Ele está com você. Não é o lugar que define quem é você. É a voz que você ouve que define quem é você. Eu posso estar no palácio. Se eu ouvir a voz do mundo, eu posso entrar em depressão, posso ter síndrome do pânico, posso perder a razão da vida, como também eu posso morar na rua. Se eu ouvir a voz do mundo, eu vou entrar em depressão, vou ter síndrome do pânico, vou perder a razão de viver. Sim ou não, igreja? Como eu posso estar num lugar médio, e se eu ouvir a voz do mundo, eu posso regredir ao zero. Mas agora, se eu decido ouvir a voz de Deus, eu não tiro o meu valor pela roupa que eu visto. Se eu decido ouvir a voz de Deus, eu não tiro o meu valor pelo carro que eu dirijo. Se eu decido ouvir a voz de Deus, eu não tiro o meu valor pela casa que eu tenho. Eu não tiro o meu valor pelo emprego que eu tenho. Eu não tiro o meu valor pelo status que eu tenho. Se eu ouço a voz de Deus, eu tiro o meu valor do que Ele diz. E Ele me chama de filho. Ele me chama de herdeiro. Ele me chama daquele que vai possuir a herança, tesouros escondidos. Potifar viu em José o que nenhum dos seus irmãos viram. Depois você chega em casa, toda a história de José começa em Gênesis capítulo 37. Vê se algum dos irmãos vê isso. Nenhum. Um de fora, um ímpio, viu que Deus era com José. Talvez você está esperando reconhecimento de dentro da tua casa. Talvez você está esperando que alguém de dentro da tua casa diga: Deus é com você. Talvez você está esperando dentro da tua casa vir um apoio que você tanto queria.
Talvez você está esperando que o apoio venha. Poxa, eu esperava que fulano fosse me apoiar, que Beltrano fosse me apoiar, e esse apoio não veio. Só que sabe o que Deus diz ao meu coração e manda te dizer? Continua, independente de quem aparentemente te apoia ou não. Porque quando você faz a vontade de Deus, podem te apoiar, podem deixar de apoiar, a glória de Deus vai ser realizada na tua vida. Ah, bispo, mas se fulano me apoiasse seria mais fácil. Sim, mas vai acontecer do mesmo jeito. A minha esposa não me apoia nesse sonho. Vai você. Realiza você, que Deus faz todo o restante. Mas faz debaixo de oração, faz debaixo do temor, faz debaixo da palavra do Senhor. Levanta suas duas mãos bem altas aos céus e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, me ajuda a caminhar na sua vontade. José aparentemente estava mais perto de realizar, sim ou não? Porque deixa eu te explicar uma coisa. Aqui, o Egito, nessa época, ele estava em grande crescente. O Egito estava se tornando uma cidade de renome. O Egito ainda não era toda aquela força, ele não tinha toda aquela força. Mas ele iria se tornar. Quem está entendendo? E diz a palavra do Senhor que José começa a trabalhar na casa de Potifar. E Potifar viu que o Senhor estava com José. E Potifar deu tudo na mão de José. Potifar não sabia de nada que acontecia. Potifar não sabia o que tinha que pagar, o que tinha que vender, o que tinha que comprar. Potifar não sabia nem o que ele ia comer. Ele comia até o que José decidia. Era a última palavra, era de José. Só que Potifar disse a ele: única coisa que você não pode tocar é na minha esposa. De resto, José, toque em tudo. Governe você, decida você. Potifar deu a um escravo toda a autonomia para governar a sua casa, a sua vida, a sua família, porque até o que ele ia comer, quem decidia era José. E nós vemos que então Potifar trabalhando, a sua mulher percebe que José é formoso, e a sua mulher chega e tenta seduzir a José. Por uma vez, José diz não. Só que tem um detalhe, ela não fez isso por uma vez, ela insistiu por diversas vezes. Ela insistia, ela queria. Talvez você acha que quando o diabo vem com uma tentação, você fala assim: não, está repreendido em nome de Jesus. Ele vai pegar as coisas dele e vai falar: tá bom, ela me repreendeu em nome de Jesus, eu vou embora. Você acha que quando o diabo vai entrar na tua família, você fala: em nome de Jesus, sai. Você acha que ele vai falar: ah, ela orou uma vez, né? Ela pediu uma vez, então tô indo embora. Você acha que ele faz isso? É uma guerra. Sai, não saio. Sai, não saio. A tentação: eu não te quero, mas ela vem de novo. Mas eu não te quero, mas ela vem de novo. Mas eu não te quero, eu não te aceito, eu não vou aceitar isso. Ela vem de novo. E ela vem no momento em que você mais precisa. José estava aqui sem mulher, sem ninguém. Ele não tinha uma companheira, ele não tinha uma auxiliadora, ele não tinha um amigo. José estava numa situação em que aparentemente seria totalmente favorável. Potifar não estava em casa, seria a palavra dele e da mulher contra a de qualquer outro empregado. Sim ou não, igreja? Só que era uma estratégia totalmente satânica. Porque se ele se deita com a mulher de Potifar, ele nunca ia parar na prisão. Talvez você olhe assim e fale: nossa, mas isso daqui é perfeito, bispa. Bispa, olha o que a senhora acabou de falar. Se ele se deita com a mulher de Potifar, ele nunca vai parar na prisão. Sim. E ali ia findar todo o projeto que Deus tinha para José. Porque se José se deita com Zípora, a mulher de Potifar, ele vai ter que se afastar de todos os projetos que Deus tinha para ele. Qual a voz José estava tendo que ouvir?
tinha a voz da mulher de Potifar, que era a voz do mundo. Se deita comigo, ninguém vai saber. Se você não contar, eu não conto. Se você não falar, eu não falo. Se você não entregar, eu também não vou entregar. Não tem ninguém aqui. Será a minha e a tua palavra contra de todos. Potifar acredita em você, ele acredita em mim. José falava, não, eu não posso, minha senhora. E ela insistia, não, eu não posso, minha senhora. Vem aqui comigo para você ver em Gênesis 39:8. Disse assim: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que? E ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra? Olha aqui para mim. Ele estava numa terra estranha, como escravo. Só que ainda assim, ele ouvia a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, você cria temor. Quando você ouve a voz de Deus, você cria certeza. Não importa a situação que eu vivo, não importa o que eu tenho ou deixo de ter, Deus está comigo. Eu não meço Deus pelo que Ele me dá, pelo que Ele deixa de fazer ou pelo que Ele faz. Eu meço Ele pela intimidade que eu tenho para com Ele. Nós vemos então que isso foram diversas vezes. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvido para se deitar com ela, ela insistia todos os dias: você deita comigo, José, fica comigo, José. Todo dia ele insistindo. Por isso você tem que vigiar, querido, e estar sempre atenta a qual voz você vai ouvir. José olhou para aquela mulher, não dá. E um dia ele chega para trabalhar e não tem ninguém. Ela dispensou todos. E ela diz para ele: José, deite-se comigo hoje, e ninguém saberá. E José, quando vê aquilo, ele se desespera. A mulher tenta agarrar ele e ele sai fugindo, deixando a sua capa. E quando ela vê que ele fugiu, que não conseguiu, ela cria todo um cenário, que agora era a palavra dela contra de José. Talvez você está aqui, você pode estar, por ser fiel a Deus, por ser uma pessoa honrosa, por ser temente a Deus, está vivendo um cenário de perseguição, está vivendo um cenário de calúnia, está vivendo um cenário de acusação. Talvez você olhe para trás e fale assim: Deus, eu não fiz nada para merecer isso. Deus, eu não fiz nada para merecer essa situação. Quando José olhava para trás, não tinha o que condenasse, não tinha o que acusasse, porém ele precisava ser moldado. Deus está dizendo aqui nesta manhã: não olhe para a tua situação, olhe para o sonho que Ele te deu, olhe para o propósito que Ele te deu, que quando você menos esperar, Ele realizará na tua vida. José, então, quando Potifar chega, ela diz: olha o que esse hebreu fez. Tentou me violentar quando não tinha ninguém. Fez aquele drama todo. E era a palavra da mulher contra de um escravo. Qual palavra vai ter mais peso, igreja? Da mulher. Potifar se irou, não quis nem ouvir José e lançou José na prisão. Só que deixa eu te falar uma coisa. Vem aqui comigo em Gênesis 39:21. Gênesis 39:21. Quando José foi colocado na prisão, olha o que diz aqui em Gênesis 39:21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele
a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Não importa onde você está, não importa a situação que você vive, não importa onde te jogaram, Deus está com você. O Senhor está na sua frente, o Senhor te dá graça, o Senhor lança sobre ti a benignidade dele, a bondade dele, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã na tua vida, porque Deus está com você. As coisas aqui na vida de José iam muito bem. As coisas iam de mal a pior. Só que em todo momento, a Bíblia diz, o Senhor estava com José. Por isso você não pode medir quem é você pela situação que você vive, pela situação que você está. Você tem que medir quem é você pelo que Deus diz sobre a tua vida. E quando José vai parar naquela prisão, tem alguma lógica, queridos? Caraca, como ele foi parar na prisão? Inocente, acusado de estupro, de tentativa de estupro, mas o Senhor estava com ele. E o carcereiro fez igual Potifar. O carcereiro deixou tudo na mão de José. Quando chegou, ele teve que aprender a administrar uma casa, sim ou não? Quem aqui tem que administrar a tua casa? É fácil? Quem aqui igual a bispa vira e mexe, esquece de pagar uma conta ou outra? Vira e mexe quando eu vejo, pagou tal conta? Não pagou a conta de água. Coloca esse negócio de débito automático, gente, porque é tanta coisa na cabeça que você acaba esquecendo, sim ou não? Pagou tal boleto? Meu Deus do céu, boleto. Cadê o boleto? Cheguei em casa, eu pago. Aí você chega em casa, você esquece de novo. É assim ou não é? José, o filhinho mimadinho do papai, agora tinha que aprender a governar uma casa. Só que não bastando governar uma casa, agora ele entra numa... E o carcereiro deixa ele administrar uma prisão. Com entrada, saída de presos, com comida, com bebida, com alimento, com limpeza. Quem tinha que administrar tudo era José. Eu sei que quando nós olhamos para a situação, falamos, poxa vida, José foi parar na prisão, mas José ali, ele estava sendo moldado pelo Espírito Santo, porque o que Deus ia colocar na mão de José, ele tinha que ter maestria para fazer, ele tinha que ter excelência para fazer. Talvez você fale, Deus, eu não entendo porque eu estou aqui, Deus, eu não entendo porque eu estou nessa situação, Deus, eu não entendo porque eu estou nesse problema. É porque Deus está moldando a tua vida, Deus está moldando a tua história para te colocar onde Ele te prometeu. José, ele tinha que governar agora toda a prisão. Ele começou na casa de Potifar. Da casa de Potifar, agora ele tinha que aprender a administrar e a governar uma prisão. Com muito mais pessoas, com muito mais gente, com muito mais problema. Tanto que José era uma pessoa tão atenta, que quando entrou o copeiro e o padeiro, ele acabou fazendo amizade com o copeiro e o padeiro, e os dois tiveram sonhos. E eu vou resumir. E José, ele chega para esse copeiro, para o padeiro, e pergunta, por que vocês estão assim tão abatidos hoje? Aí o padeiro fala, o copeiro fala, aliás, olha, eu tive um sonho que não foi legal, eu não estou bem. O meu sonho, eu sonhei que tinha 3 cachos de uva, eu espremia, dava ao rei. E José olha para ele e diz, olha, este sonho quer dizer que em 3 dias você vai voltar a servir ao rei. Só que pega aí a tua Bíblia, abre em Gênesis 40, versículo 14. Quem achou, diga amém? Amém. Diz assim, porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim e faze-me sair desta casa,
porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. José, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era inocente. Ele sabia que ele não tinha feito nada. E ele diz: eu fui roubado da casa dos hebreus. Na verdade, eu não fiz nada para estar aqui. Eu sou inocente. Fala de mim, a Faraó. Sabe que Deus trata meu coração? Tem pessoas que ficam esperando A, B ou C falar dela para outro. O que você não entende é que quem vai gritar oh aleluias, quem vai gritar a tua voz não vai ser A, B ou C. Quem vai falar a tua voz é o próprio Deus. Quem vai te chamar pelo nome é o próprio Deus. José estava pedindo ajuda ao copeiro. José estava pedindo socorro ao copeiro, mas ele não sabia que era Deus quem falaria dele. José tinha o desejo do copeiro falar, Faraó perdoar José, e José ia voltar para onde? Para a casa dele. Só que entende que o sonho que José tinha, o desejo, diga comigo, o desejo de José não cabia mais no sonho de Deus. Sabe, porque às vezes você fala, mas eu quero voltar lá atrás, foi tão bom. Quando eu estava lá atrás, para mim estava melhor. Porque há 2 anos a minha vida estava melhor. Porque há 3 anos a minha vida estava melhor. No outro emprego eu era mais feliz. Em outro relacionamento eu era mais feliz. Deus está dizendo para você, o que aconteceu, esquece o teu passado, deixa o teu passado, porque Ele tem grandes coisas para você. E o teu passado já não cabe mais nos projetos que Deus tem para o teu futuro. O teu passado não cabe mais no que Deus quer para você lá na frente. Larga o passado. Mas o passado eu me machuquei. Então larga as armaduras. Fala, Senhor, eu quero ser tratado. Mas lá no passado foi um passado de dor, foi um passado de dívida, foi um passado de problema, foi um passado de tristeza, de angústia. Larga o teu passado. O teu passado não suporta o futuro que Deus tem para você. O teu passado não cabe nos sonhos de Deus. Aprenda a deixar o velho para viver o novo de Deus na tua vida. E José, quando acaba de revelar, o padeiro fala, também vou contar o meu. Eu sonhei que eu tinha um cesto de pães e haviam 3 pães na minha cabeça, e vinham uns corvos e comiam esses pães. E ele disse assim, esses 3 pães também são 3 dias, e em 3 dias Faraó vai te sentenciar à morte. E 3 dias se passaram. O padeiro foi enforcado, e o copeiro voltou a servir ao rei. Só que vê comigo, aí em Gênesis 40, 23. O que a Bíblia diz? O copeiro mor, porém, antes. José estava esperando que o copeiro lembrasse. O copeiro lembrou? Não, o copeiro esqueceu. Porque José ainda não estava preparado para sair dali. Eu não sei qual é o teu problema, qual a tua luta, qual é a tua dificuldade, mas aprenda que Deus tem um tempo certo para todas as coisas na tua vida. Aprenda que Deus tem sonhos grandes. Aprenda que Deus tem propósito. Você pode não entender, você pode não ver lógica. Talvez para José, qual a lógica de eu estar numa prisão? Qual a lógica de eu estar aqui governando uma prisão? Qual a lógica de eu estar aqui cuidando desses presos? José não estava entendendo que Deus estava preparando, que aquela adversidade estava moldando José para o que Deus ia fazer. O teu problema não é para te matar, é para moldar o que Deus ainda vai fazer na tua vida. E a prova disso está em Jeremias 33, 3. Abre comigo. No livro do profeta Jeremias
capítulo 33, versículo 3. A prova de que o problema que você está passando não é para o teu fim. Porque olha o que Deus diz através do profeta Jeremias no capítulo 33, versículo 3. Clama a mim. Quem achou, diga amém. O que diz a palavra? Clama e responder e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você ainda não sabe o que Deus vai fazer. Você ainda não sabe o porquê dessa situação. Só que Deus já sabe. Mas se você clamar a Ele, se você buscar, Ele vai mostrar para você. José não entendia. Só que Deus já sabia. Deus já sabia. José, você foi muito mimado pelo papai, pela mamãe, então você tem que aprender a governar uma casa. Agora você tem que aprender a governar uma prisão e eu estou te preparando. E diz a palavra do Senhor que o Senhor fez com que Faraó tivesse um sonho. Na verdade, Faraó teve 2 sonhos, e esses 2 sonhos tiraram a paz de Faraó. E Faraó, ninguém consegue interpretar esses sonhos. E o copeiro logo na manhã, quando vem servir a Faraó nervoso, porque nenhum dos magos, nenhum dos astrólogos consegue interpretar. O copeiro diz: meu senhor, lembra quando o Senhor me lançou na prisão? Lembra quando o Senhor me colocou preso? Lá na prisão eu conheci um hebreu, e este homem, ele revelou o meu sonho, e revelou o sonho do padeiro que o Senhor mandou matar. E ele disse exatamente isso, que eu voltaria a servir e o padeiro seria enforcado. E assim aconteceu. Faraó não perguntou por que ele está na prisão. Faraó não perguntou o que ele foi fazer na prisão. Faraó não chamou Potifar e falou: vem cá, Potifar, é verdade que ele tentou violentar sua mulher? Faraó não quis nem saber o motivo. José tinha tudo para não ser governador, porque ele era escravo, porque ele já havia trabalhado na casa de Potifar, e quem havia lançado ele lá era o próprio Potifar. Só que talvez, se ele olhasse para a situação, para o problema, nunca ele sairia dali. Enquanto você olhar para a situação e para o problema, você nunca vai sair dele também. Enquanto você ouvir a voz do mundo, que olha, foi Potifar que te lançou aqui, olha pessoas grandes que estão contra você, olha, ninguém está do seu lado, olha, você está sozinho. Enquanto você ouvir essa voz, você não vai viver o que Deus tem para você. Mas quando você aprender a ouvir a voz de Deus, Ele diz: eu vou à tua frente e aplano os teus caminhos. E diz então que quando Faraó ouviu falar de José, ele disse: traga-me ele agora. Ele não quis saber o motivo, ele não quis saber o que aconteceu, ele só queria ver José. Deixa eu dizer uma coisa para você: a bênção de Deus vai vir na tua vida num estralar de dedos, vai vir no momento em que você menos espera. Talvez quando você diz acabou, não tem mais jeito, não tem mais saída, Deus está dizendo: eu continuo mudando a tua história. José então tem que tomar banho, tem que ser barbeado, tem que ser arrumado. Quando ele chega diante de Faraó, ele revela, ele interpreta os sonhos de Faraó e ainda aconselha Faraó. Ele revela, ele interpreta e aconselha. Deus deu uma sabedoria extraordinária para ele. E ele diz: Faraó, eu te aconselho que escolha um do meio dos seus e o faça ele maioral, para que ele governe sobre o Egito, para que estoque celeiros. Você já pensou se José tivesse saído da casa do pai dele, o bebezão, o mimado, o X9, cagueta que dedava todo mundo, para governar o Egito?
Ia dar certo, igreja? Ele não tinha experiência, ele não sabia. Só que ele teve que passar para aprender a governar uma casa. E foi a casa de quem? Depois ele teve que passar para governar a prisão. E agora Faraó olha para ele e olha para os seus sábios e diz: eu não vejo ninguém melhor. E os sábios concordam: não há ninguém. Então é você, José. Você vai governar o Egito. Tudo que tem no Egito, a última palavra será tua. Apenas o meu trono eu me sentarei. Mas tudo que tem é você quem vai falar, é você quem vai governar. Faraó tira o seu anel, coloca o anel no dedo de José. Faraó coloca a sua veste em José. E José sai por todo o Egito sendo aclamado, sendo ovacionado. Aquele que chegou no Egito como escravo agora é reverenciado, porque Deus o exaltou. Vê comigo que Faraó viu a mesma coisa que Potifar viu. Gênesis capítulo 41, versículo 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Faraó reconheceu que Deus também estava com José. Deixa eu dizer uma coisa: José esperava que o copeiro falasse dele, sim ou não? E o copeiro falou? Mas quem fez com que o nome de José viesse à tona? Foi Deus. Quem vai fazer o teu nome crescer é o Senhor. Quem vai te exaltar na terra da tua aflição é o Senhor. Quem vai fazer prosperar onde todos falam: aqui não dá, aqui é lodo, aqui é humilhação, aqui é fracasso, aqui é adversidade. Quem vai te fazer prosperar no meio do nada é o Senhor. O mesmo que pegou um escravo e fez se assentar como governador. E entenda algo, querido: a história de José foi mudada da noite pro... Sim ou não? Ele dormiu escravo e no outro dia governador. Só que ele foi preparado 13 anos para que uma noite a história dele fosse mudada. A história dele teve um mudar da noite para o dia, mas houve um preparo de 13 anos. Um preparo de submissão, um preparo de dor, um preparo de pesar, um preparo de sentimentos, de frustrações, de emoções negativas, mas ele vencendo, porque ele ouvia a voz de Deus. E aqui, durante a tua preparação para chegar onde Deus vai te colocar, quem você vai dar ouvido? A voz do mundo ou a voz de Deus? Porque a sua voz, ela só vai decidir. A voz do mundo diz que você não pode, diz que você não chega. Mas Deus diz: eu estou com você. Eu te capacito. Você não tem que entender o caminhar, você não tem que entender as razões, você não tem que entender os motivos. Você só precisa fazer o que eu estou mandando você fazer. Você só precisa estar onde eu estou mandando você estar, que todo o demais é Ele quem fará pela tua vida. Fique de pé agora, meu querido, minha querida. Quantos precisam? Quantos, através dessa palavra, entende que precisam se posicionar diante do Senhor? Levanta suas duas mãos e diga assim comigo: diga: meu Deus, me ajuda a identificar a voz do mundo, porque quando Satanás me ataca, ele tenta me deixar surdo para que eu não te ouça, mas eu quero e preciso te ouvir.